Bom, então nossa aula hoje tem como tema o tópico vírus. Bom, a primeira pergunta que se faz, né, quando se fala em vírus, é o que seria vírus? Qual que é a definição do termo vírus, né? O significado literal dele, né? Então, vírus vem do latim, que significaria veneno, toxina, alguma coisa que gere uma moléstia, uma possível morte dos indivíduos. Nós os qualificamos, né, os vírus, como indivíduos ou seres, né, por algumas vezes qualificá-lo como ser pode não ser muito bem visto, mas seriam então parasitas obrigatórios dos seres vivos. Todo vírus é obrigatoriamente um parasita. Não existe nenhuma espécie, nenhuma variedade de vírus aí existente que não seja um parasita obrigatório. Ele precisa sempre estar parasitando um outro ser vivo para poder, então, se reproduzir. Né? São encontrados em qualquer tipo de ambiente, desde o primeiro momento aí da vida no planeta Terra, desde o surgimento dos primeiros seres vivos nos oceanos primitivos. Os vírus são os únicos seres chamados de acelulares, né, do planeta Terra. O que seria o termo acelular? O prefixo A, ele é uma negativa, como todos sabem. Então, são organismos ou seres desprovidos de célula. Isso é um dos pontos que coloca o vírus, às vezes, em xeque por alguns cientistas que não os aceitam como ser vivo. Pois, se você bem se lembra, a qualificação principal de um ser vivo é a sua formação por parte de células. Nível de organização dos seres vivos, a célula é a base de todo ser vivo. E pelo fato dos vírus não serem compostos por célula, alguns cientistas não os enxergam como tal. São estruturas extremamente simples e pequenas, eles medem em menos do que 0,2 micrômetros, e são constituídos apenas por um envoltório proteico, uma carapaça proteica, e em alguns casos por um outro envoltório que pode circundar a molécula, né, do capsídeo, e ele é formado por um dos tipos de ácido nucleico que nós temos. Ou ele é formado por ADN ou DNA, como queiram chamar, ou por ARN ou RNA, como queiram chamar. Então, nunca teremos as duas moléculas numa estrutura viral. Ou ele é formado por ADN, DNA, ou ele é formado por ARN, RNA. E nunca os dois ao mesmo tempo. Os vírus são divididos entre retrovírus, que são os possuidores do RNA como material genético. Então, todo vírus que possui RNA como material genético é chamado, então, de retrovírus. Fica a dica aí, então, que retro começa com R, então RNA é a molécula nucleica, né, de ácido nucleico que ele possui. E temos os adenovírus. Os adenovírus, por sua vez, eles são os vírus que têm como material genético o DNA. Então, essa é a primeira classificação que nós temos para os vírus, dependendo do seu material nucleico, do seu material genético. Se é RNA, são classificados como retrovírus, se DNA, são classificados como adenovírus. Quando os vírus se encontram fora do ambiente intracelular, quando eles estão no ambiente extracelular, normalmente eles são inertes. Eles não causam nenhuma moléstia estando fora da célula. Eles não têm atividade metabólica fora da célula. Talvez essa seja a melhor colocação a respeito. Mas quando eles, então, infectam alguma célula, eles normalmente injetam o seu material genético, seu RNA ou seu DNA, depende do tipo do vírus, obviamente, que vai conseguir se replicar rapidamente dentro da célula hospedeira e gerar novos vírus. Os vírus, eles podem assumir algumas formas diferentes. Comumente, é apenas uma estrutura externa, é uma capa proteica que tem dentro de si um material genético, que tem um genoma, né, que pode ser o RNA ou o DNA. Ele se assemelha, por exemplo, a uma caixa com uma série de instruções dentro. É como se fosse um recipiente
né, que é o capsídeo dele, que é o envoltório proteico, e dentro uma gama de informações. Essas informações, né, nessa analogia, seriam então as informações genéticas do referido vírus. Existem alguns vírus mais complexos que são chamados, por exemplo, de bacteriófagos ou fagos, né, que vão possuir um capsídeo um pouco mais elaborado. Nesse capsídeo, por exemplo, você consegue observar uma estrutura um pouco mais avantajada na parte superior, que é chamada de cabeça, onde nela, então, é guardado o material genético. E uma parte inferior, mais afinada, né, onde ele tem, então, como função o acoplamento à célula hospedeira, né, por meio de algumas gamas de estruturas proteicas, que são chamadas, nesse caso, aí, de cauda helicoidal. A imagem que vocês têm à frente são de representações de vírus. O vírus comentado agora há pouco é o que está à sua direita inferior. À sua direita inferior você tem exatamente o bacteriófago. Você observa que ele tem uma estrutura um pouco mais complexa, né? Ele lembra até algo criado por humanos, um dispositivo, né, criado por humanos, lembra uma nave, um robô, alguma coisa nesse sentido. Você percebe a parte superior dele, onde nós temos a cabeça, é lá que fica o material genético dele. No caso em questão é um adenovírus, tá? E a cauda helicoidal, essa parte inferior aí que está em azul e arroxeado, ele vai se acoplar, daqui a pouco até nós vamos ver isso, ele vai se acoplar à célula hospedeira e injetar o seu material genético para, então, a sua replicagem. Aqui nessa tela também temos algumas outras representações de vírus, né? À sua esquerda superior, nós temos a representação de um HIV, né? de um vírus da imunodeficiência adquirida, né? Temos na sua região central superior o vírus da hepatite B, à sua direita superior o vírus do ebola, o ebola vírus. Embaixo, à sua esquerda inferior, nós temos uma representação tradicional de um adenovírus, e a sua parte central inferior, nós temos o vírus da influenza. Né? O influenza é um tipo de vírus causador de gripe. Né? Até algum tempo atrás, nós tivemos a influenza H1N1, que foi uma variação de gripe muito infectante, né? Que causou algumas mortes na população de humanos.